Olá, pessoas! Então, conforme prometido, né, eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para vocês, né, para contar então aí um pouquinho sobre a minha trajetória e conforme prometido, né, falar aí um pouquinho de toda a minha caminhada, contar aqui para vocês todo um pouquinho da minha caminhada, né? E assim, a esses dias, a semana passada, eu dei um spoilerzinho, né? Parabenizando-os, que vai ser amanhã, obviamente, né? Considerado e comemorado, né? No nosso calendário anual, dia 8, que é o Dia das Mulheres. Então, assim, eu quero contar um pouquinho da minha trajetória e como eu havia dito para vocês, assim, sempre existiram mulheres incríveis, mulheres muito importantes que fizeram grande diferença na história, né? Em toda a história, ao longo da história. Então, assim, temos que também nos valorizarmos, sim. Temos que também entendermos que nós sempre somos pessoas que buscamos conhecimento, que corremos atrás daquilo que queremos. E por isso que eu estou aqui hoje contando para vocês um pouquinho da minha trajetória, porque eu também acho importante, porque querendo ou não, queira, quer não, nós inspiramos quando nós contamos a nossa história. Tem muitas pessoas que identificam, né? Que pessoas que identificam com a gente, né? Então, assim, escolhi esse dia porque amanhã vai, né, ser comemorado pelo nosso calendário anual, o Dia das Mulheres. Então, eis aqui a minha trajetória e espero que vocês gostem, né? Que vocês gostem mesmo e a gente vai aí, cada uma contando a história da outra, nós vamos inspirando e vamos nos fortalecendo a cada dia, certo? Então vamos lá, eu sou a quinta filha de 7 filhos que minha mãe teve, são 4 homens e 3 mulheres, né? Eu sou a caçula das mulheres. E assim, de todos os filhos da minha mãe, né? Todos eles escolheram outras áreas. A única que escolheu a área da educação, né? Foi eu. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade, sempre quis buscar muito conhecimento, sempre estudei muito, né? Sempre fui atrás de fazer cursos, de querer conhecer mais, sempre fui muito curiosa, né? E assim como os meus irmãos, eles escolheram outras áreas, outras profissões, né? Tenho alguns irmãos que preferiu escolher a área do comércio, né? Outros, os meus 2 irmãos mais velhos, eles sempre teve muito incentivo nessa questão de mecânica, de elétrica, né? Por estar mexendo em caminhão, peças e etc., por conta do meu pai. E assim, minhas outras 2 irmãs, uma fez a opção, né, na época, na cidadezinha, nós morávamos, né, na cidadezinha do interior, que eu amo a minha cidade. Um beijo grande para todo mundo aí, né? E todas as vezes assim que eu entro ali no, nós chamamos de balão, né? Que ali é a entrada da cidade. Meu coração bate super forte porque eu sei que ali foi onde tudo começou, ali tem minhas origens, ali tem o meu povo, ali tem o meu sangue, né? Então, um grande beijo para toda a população. Não sei nem até onde esse vídeo vai chegar, quem vai ver, quem não vai ver, mas enfim, um beijo grande para todo mundo da minha terrinha, né, da minha terra natal. E assim, eu escolhi exatamente a área educacional, porque assim, na nossa cidade, por ser muito pequenininha, nós não tínhamos muita opção, né? Assim, muitas opções até então de escolher fazer um curso superior, até porque na nossa cidade não tinha. Né? Então, quem optasse por fazer um curso, quisesse, né, na verdade, na época, fazer um curso superior, tinha que se deslocar para uma outra cidade, que era uma das cidades mais próximas ali, nossa, que tinha o curso superior, que é a cidade de Araçatuba ou São José do Rio Preto, né? Então,
para ter cursar aí, fazer um curso superior, você tinha que se deslocar. Claro que tudo tinha um custo, então assim, a gente tinha uma vida bem complicada, era super pobreza, graças a Deus fomos uma família que, lógico, nunca passamos fome, os meus pais, assim, né, minha mãe eles sempre muito esforçados, assim, então graças a Deus, fome, assim, a gente, né, nunca passou, era bem pobre e tal, mas graças a Deus, assim, sempre tivemos o que comer na nossa mesa, sempre tivemos o que vestir, né, então, assim, graças a Deus, mas era tudo muito difícil, então, para você se deslocar, para poder, né, ficar pagando uma condução, né, para ter esse acesso à universidade, gerava um custo e a gente não tinha. Então, qual era a única opção exatamente da cidade? Ou você terminava o ensino médio e buscava realmente, ia trabalhar, né? Ia fazer aquilo que você tinha oportunidade em fazer, ou realmente você é, como eu, se esforçava ali o máximo ou aproveitava realmente as oportunidades que nós tínhamos, assim, na época de sair, né, de ter alguém que morava mais distante, que ia aproveitar as oportunidades. Bom, no meu caso em específico, terminei o ensino fundamental 1, né, que a minha primeira série foi, assim, uma primeira série maravilhosa, uma formação grandiosa, né? Que tinha uma professora que ainda é e era o meu grande anjo, que foi o meu grande anjo da minha vida, né? Que me inspirou muito, me estimulava muito a ler, a escrever, mostrava para mim o quanto de potencial eu tinha, o quanto eu tinha de capacidade. Então ela deixava isso muito evidente para minha mãe, né? Então, claro que todo esse incentivo óbvio da minha professora depois da minha mãe, obviamente, até porque minha mãe foi sempre uma grande incentivadora, né? Meu super anjo na terra e incentivou muito, né? Nos deu uma boa formação, exigia muito da gente, ensinou muito, né? Toda a educação que nós temos hoje, todos os nossos valores que acreditamos, que cremos, né? No nosso Deus, no nosso grande Deus que cremos, isso tudo nós devemos à minha mãe, né, aos nossos pais. Então, no meu caso, terminei o ensino fundamental, terminei o 2, fiz o ensino médio, e a única opção em terminar o ensino médio na minha cidade era fazer o magistério, né? O magistério, para quem não sabe, é um curso que ele forma-se, é um curso de formação de professores, né? Então, era a opção que eu tinha, não tinha condição de fazer uma outra coisa, foi a opção que eu tinha, cursei o magistério, né? Eu fazia um paralelo. O magistério são 4 anos e o colegial são 3. Então, o primeiro ano do magistério eu fiz sozinho e depois eu fui intercalando, terminei, né? Finalizei aí tanto o curso do magistério quanto o curso do ensino médio no mesmo ano, né? Inclusive, recebi os meus 2 diplomas no mesmo dia, né? Em que fui, assim, muito parabenizada, elogiada pelos meus professores, né? E grandes incentivadores da época, o que eu devo também a toda a minha gratidão. Bom, finalizando aí, então, né? O magistério já estava formada, já poderia dar aula, né? Até então, né? Como eu sempre fui muito assim dedicada, sempre gostei muito de estudar. E 2 anos antes eu tive a minha professora de didática que eu sempre tive boas notas, né? Então na época era aquela questão, sempre muito taxada, né? Aquela coisa de nerd, de Caxias, e eu sempre fui muito Caxias, sempre fui mesmo e admito, né? E assim sempre eu lembro exatamente que eu tinha um amigo que ele vai exatamente lembrar, hoje ele mora em São Paulo, é um mega contador, né? Trabalha, acredito que
na escrita fiscal, da receita, alguma coisa nesse sentido, e a gente disputava muito as notas, né? Nós gostávamos muito dessa coisa de estudar, de querer saber, um ensinava para o outro, então isso era muito legal, muito bacana, e por tirar boas notas, essa professora de didática, vendo, reconhecendo esse potencial, 2 anos antes, quando eu já comecei a fazer o estágio do magistério, ela já me convidou para substituir algumas professoras, né? Então, quando algumas professoras faltavam na época, eu já substituía alguns professores. Então, isso alavancou muito a minha carreira, né? Porque vai fazendo com que nós ganhamos muita experiência. Então, o meu magistério, ele foi super válido, né? Validou muito aquilo que eu queria até então, né? E depois que eu terminei o magistério, aconteceu algumas coisas, eu queria exatamente fazer algo um pouquinho na área da saúde. Eu tive uma tia que sofreu um acidente muito terrível e eu sempre acompanhava, né, nos hospitais, então eu tive aquela quedinha pela saúde, mas assim, acabei recebendo o convite de uma tia minha que morava aqui próximo de Campinas, numa cidade que chama Elias Fausto, né? E acabei recebendo um convite para vir para cá, para morar com ela aqui. E aqui estava faltando, na cidade dela estava faltando professores, então eu vim para cá, para a cidade de Elias Fausto, né? Aqui muito próximo de Campinas. E na verdade, acabei ficando, né, na cidade de Elias Fausto por 3 anos. Assim que cheguei na cidade, fui muito bem recebida, né, pela escola, né, eu acho que em 94, 95, né, pelas pessoas que me deram grandes oportunidades nessa escola também. Então, assim, desculpa, toda a gratidão, né, para minha tia que me convidou, tal, para as pessoas que me receberam na escola. Eu lembro que eu peguei uma turminha de terceiro ano e foi assim, desculpa, maravilhosa a minha turminha, né? E de lá eu embalei, né? Lá foi todo, com esse terceiro ano que eu peguei, foi todo o meu engajamento, né, para poder aí dar todo esse pontapé inicial na minha carreira. E resumindo, terminando o meu magistério, que já vim para Ilhas Falsas, já peguei aula, já comecei a dar aula, já comecei a ganhar mais experiência. O que acontece? Eu tinha um tio, né? Meu tio era administrador numa super empresa, né? Numa multinacional até então. E eu tinha muita admiração, tinha e tenho muita admiração até hoje por esse meu tio. E assim, uma outra opção que a gente tinha também, porque era uma cidade pequena, uma outra opção que a gente tinha também na época era fazer administração, né? Administração de empresas. E o meu tio era administrador de empresa. Então eu tinha assim grande admiração, sempre foi muito inteligente, sempre foi muito intelectual. Então eu tinha e tenho grande admiração por esse tio meu, né? E acabei fazendo administração. Na época também eu tinha outros planos, queria, né, ir embora para o exterior e tal, fazer minha pós-graduação em comércio exterior, etc. E, enfim, fiz administração, terminei a minha primeira graduação, né, que é a administração de empresa com habilitação em marketing. E acabei que terminando, finalizando essa minha faculdade e sempre assim, minha tia me ajudando muito, 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 mas eu trabalhava, né, continuei dando aula, estudando à noite, mas continuei dando aula e com o meu dinheirinho eu pagava a minha faculdade, né? Claro que a minha tia me ajudava, me dava assim tudo, morava na casa dela, ela me ajudava todo o apoio que precisava, então assim, minha gratidão eterna para minha tia. Então, assim, terminei a minha primeira graduação e assim que eu terminei a minha graduação, eu tive a oportunidade de vir realmente para Campinas, né, para lecionar aqui. Então, aqui também na Delegacia de Ensino, aqui da cidade de Campinas, né? Sobrou algumas vagas em Elias Fausto, vieram bastante pessoas também de outras cidades, acabaram com, né, com mais pontos na época. Quem deu aula no estado vai saber o que eu estou dizendo. Então, assim, finalizaram as aulas lá, as classes lá, e eu tive que se deslocar para Campinas, que aqui tinha, né, bastante
vagas. Então eu acabei vindo para Campinas, morei com uma outra tia minha, né? Morei 3 anos com uma outra tia minha e acabei que terminei a minha faculdade no período, né? Ia terminar em dezembro. Em outubro conheci o meu esposo, né? Casei, continuei morando em Campinas e depois de casada fiz a minha segunda graduação, né? Corri atrás, por quê? Porque só o magistério eu vi que estava pouco, né? Por tudo que eu queria saber. Então, assim, eu queria saber mais, mais e mais. Então, fiz a pedagogia, minha segunda graduação, comecei a atuar né, no estado, fiquei por 14 anos, mais ou menos, no estado, alfabetizei por 7 anos, sempre dava aula de manhã, aula à tarde, né? À noite estudava, então minha vida sempre foi assim, uma correria, sempre foi muito agitada. Então, assim, mas terminei a pedagogia, finalizei a pedagogia e já comecei a dar aula só período manhã, né? E à tarde já comecei a atuar como pedagoga particular, né? Então, como pedagoga particular na minha casa mesmo. Então, dava aula de manhã e à tarde já atendia como pedagoga na minha casa. E os tempos foi passando e assim, e tinha muitas respostas, muitas questões que eu não tinha resposta e eu queria buscar mais, né? Então foi onde que eu comecei a fazer o curso de psicopedagogia, né? Antes, a minha primeira graduação, eu fiz administração de empresa, a segunda fiz pedagogia e a minha primeira pós-graduação eu fiz porque eu queria entender exatamente esse elo entre escola, nessa tríade, destrinchar essa tríade que é escola, família e aluno, né? Então fiz essa pós, né, que chama Desenvolvimento Familiar para Educadores, a minha primeira pós-graduação, né? A minha segunda pós-graduação fiz a psicopedagogia, porque ainda tinha muitas indagações, né, que eu não conseguia respostas. E a minha terceira pós-graduação foi a neuropsicopedagogia, né? Então, foi onde que eu fui buscando conhecimento, fui buscando respostas e até hoje encontrei. Até hoje ainda estou buscando, né? Porque a cabeça do ser humano, a mente, a máquina, né? O nosso cérebro, ele é muito complexo, né? Então a gente tem que estar sempre buscando, sempre correndo atrás para entender um pouquinho mais como é que funciona, como é que o cérebro funciona e como é que o cérebro das pessoas funcionam, né? Afinal de contas, temos aqui 5 dedos e um é diferente do outro, né? Então somos seres diferentes. Então, estou buscando até o dia de hoje. Então, tenho aí mais uma pós, né? Finalizando aí mais uma pós de deficiência intelectual e já correndo atrás, já puxo, né? Puxei o ano passado uma disciplina já do mestrado, contando já como crédito do mestrado e este ano já vou iniciar aí uma outra disciplina também do mestrado, né? Que chama-se é, inteligência artificial. Então, a gente, assim, sempre correndo atrás, sempre buscando, e durante todo esse período, tanto de estudo quanto profissional, lecionei 14 anos no estado, depois intercalava estado e dava aula também na rede estadual e na rede particular. Dentro desse período, acabei deixando o estado, fiquei atuando, dando aula, lecionando só na rede particular, né? Onde fui convidada, né? Para poder lecionar no curso superior, né? No curso de pedagogia. Lecionei por um bom período, tive que deixar por conta do mestrado, né, da disciplina que puxava do mestrado, que comecei a puxar do mestrado. Então, esse período aí, tive que dar essa pausa aí no curso superior, né?
Mas mesmo assim, mesmo no curso superior, ainda fiquei atuando por 8 anos como coordenadora pedagógica também de um colégio de uma rede particular, né? Então, assim, sempre buscando, sempre correndo atrás, sempre lutando, correndo atrás dos nossos objetivos, né? Então, assim, e quem acha, nós temos um ditado chinês, né, que fala que quem sabe tudo, quem acha que sabe tudo, não sabe nada. Eu ainda não sei nada, estou tentando procurar, estou procurando cada vez mais saber, né, de alguma coisa que eu possa transferir esse conhecimento também para vocês, né? E durante todo esse período lá atrás, quando comecei a atuar como pedagoga particular, aí fiz a psicopedagogia, já comecei a complementar, né, fazer essa complementação, essa diferenciação que tem, né, nos atendimentos, aí já parti para a clínica e depois a neuropsico e assim deficiência intelectual que está aí, né, permeando, puxando aí também, né, essas minhas disciplinas e a gente vai aí caminhando, passando, né, ajudando o indivíduo, e como diz Paulo Freire, né, no livro Pedagogia da Autonomia, nós não ensinamos, né, nós não transferimos conhecimento, mas sim oportunizamos os nossos aprendentes a construir os seus conhecimentos, né? Então, sempre lutando, sempre buscando, porque a gente, quanto mais a gente busca, menos a gente sabe. Então, segue a filosofia sempre. A vida é dura para quem é mole e o menos sempre é mais. Um grande beijo a todos. Esperem que gostem, que se identifiquem, que vão à luta e não podemos parar. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus.